Mãe solteira sequestrada para o Canadá descobre uma verdade chocante sobre sua filha após 20 anos. A noite estava pesada em São Paulo. Clara caminhava apressada pelas ruas escuras, o coração acelerado, lembrando dos compromissos do dia. Os documentos da escola, os horários de trabalho, as contas atrasadas. Era mais uma rotina exaustiva que sempre parecia não ter fim. Mas, de repente, tudo mudou. Solo firme virou areia movediça na fração de segundo em que ela foi agarrada por dois homens. O mundo girou, ela lutou, gritou, mas a voz foi abafada pelo ruído da cidade. Enquanto Clara era arrastada para um carro, pensou em Sofia, sua única filha. A imagem do sorriso da menina a impulsionava, mas agora tudo parecia um pesadelo. Quando acordou, Clara se viu em um lugar desconhecido, cercada por neblina e paredes frias. O choque de estar em um país diferente a atingiu como um soco no estômago. Uma cela de concreto, sem móveis, apenas uma pequena janela que filtrava uma luz extra. O medo a invadiu, mas ela era mais do que isso. Mãe solteira, solteira a vida toda, sobreviver era sua especialidade. Clara remexeu os pensamentos enquanto tremores de angústia a assombravam. Não poderia ser assim. Não seria o fim. O amor por sua filha a impulsionava a limpar a mente. Naquele momento de desespero, começou a perceber que seus sequestradores tinham segredos. E eles estavam escondendo algo maior. Ao investigar o ambiente e as aparições esporádicas de seus captores, Clara notou detalhes. Diálogos sussurrados, uma palavra que ecoava, Sofia. Algo dentro dela acendeu uma centelha de esperança, mas também um receio aterrorizante. Após dias de tentativas de fuga frustradas, uma mensagem misteriosa chegou até ela, escrita em papel amarelado e dobrado. A verdade sobre Sofia é mais complexa do que você imagina. A frase reverberou em sua mente como um eco insuportável. Aí Clarice começou a juntar peças, disfarçando-se entre as sombras, ouvindo fragmentos de conversas, desvendando um plano obscuro de adoções secretas orquestradas por uma organização poderosa que manipulava vidas inteiras. Enquanto a tensão subia, Clara sabia que cada segundo contava. O que estava em jogo era a liberdade de mãe e filha, e seu coração doía com a possibilidade de descobrir que Sofia, a menina que acreditava ter perdido para sempre, pudesse estar vivendo um destino que ela nunca sonhou viver. Cada passo que dava em direção à verdade parecia levar a uma nova armadilha, até onde Clara iria para descobrir o que realmente aconteceu, e o que aconteceria se Sofia quisesse permanecer no seu novo mundo, longe dela. As perguntas a consumiam enquanto o tempo se esgotava. Agora o sequestro não era apenas sobre sobrevivência, mas sobre lutar por um pedaço de seu coração que sempre esteve perdido. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. No momento em que Clara pensava em como juntar as peças daquela trama sinistra, a porta da cela se abriu com um rangido ensurdecedor. Os corações dela e da única esperança, aquele pequeno papel amarelado, aceleraram em uníssono. Um homem de chapéu escuro entrou, seu olhar penetrante fazendo o estômago de Clara se revirar. Ele se aproximou, o cheiro de cigarro e terno barato a envolvia. Você está prestes a descobrir algo que mudará tudo, disse ele, quase sussurrando. Com um gesto, ele lançou na mesa um envelope grosso. Clara hesitou por um instante. A mão tremia. Quando finalmente pegou o envelope e o abriu, viu fotos. Cenas de uma vida que não conhecia. Uma imagem de Sofia, não a garotinha que deixara para trás, mas uma adolescente com um sorriso cativante, cercada por um ambiente que parecia acolhedor. Clara se surpreendeu. Sua filha tinha uma vida? Mas como? Por que não tinha sido levada com ela? O homem observava enquanto Clara analisava cada foto.
Ele não parecia ser um capanga comum. Havia uma nuance que a intrigava. Você não sabe, mas Sofia tá bem. Ela viveu aqui com uma nova família, disse ele, suas palavras ecoando como uma bomba que explodia. A realidade que Clara conhecia começou a desmoronar. Por que a tinham tirado? Qual era a razão por trás de tudo aquilo? Mas quem são vocês? O que realmente querem dela? Clara sentiu o peito apertado, a pressão crescente. O desconhecido sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Nós apenas cuidamos do que é precioso. E Sofia? Para nós, ela é uma joia. A revelação a atingiu como um soco. Não era apenas um sequestro comum, era todo um esquema. Uma organização que roubava crianças e as entregava a famílias ricas. Clara sentiu as lágrimas rolarem. A verdade é que Sofia pode nunca mais querer voltar para você. Essas palavras rasgaram seu coração em 1000 pedaços. O que tornava aqueles estranhos melhores que ela? Como poderiam decidir o destino da filha dela? Não, você não entende. Eu sou a mãe dela, gritou. Mas o homem apenas girou a cabeça, sem demonstrar qualquer emoção. Era como se não tivesse a menor ideia do que é ser uma mãe, do que é amar incondicionalmente. Antes que pudesse protestar mais, ele desapareceu na escuridão do corredor. Uma onda de desespero e raiva tomou conta de Clara. Para onde ela poderia ir? O homem disse que a vida de Sofia estava desenhada por eles. Mas e se ela pudesse mudá-la? Clara decidiu que não podia permitir que sua filha permanecesse em um mundo tão distante, sem saber a verdade. À medida que tentava formular um plano, passos pesados ecoaram do lado de fora. A porta se abriu novamente, e lá estavam os captores, mas não eram os mesmos. Agora eram 3, um mais intimidador que o outro. Tempo esgotado. O líder quer falar com você. Clara sentiu o coração acelerar. Cada segundo contava. Qualquer movimento que fizesse poderia ter consequências devastadoras. A tensão subia enquanto eles se aproximavam. Então, de repente, um movimento brusco. Um dos captores caiu. Um ferimento que marcou o início de uma batalha inesperada. Clara ficou paralisada, mas ao olhar para a cena, percebeu na briga uma figura familiar entre os captores. O homem que a raptara. E quando o viu, sua mente disparou em um instante. Era alguém do passado, uma pessoa de quem ela tinha certeza que tinha perdido de vista para sempre. Você? A voz dela saiu como um sussurro incrédulo. O choque a paralisou. O que ele estava fazendo ali? O que aquela conexão significava para ela? Para Sofia? A luta ao redor apenas fazia tudo parecer mais surreal. Clara precisava de respostas. E, de repente, o que ela acreditava saber sobre o seu mundo virou um caos. Agora, Clara estava no epicentro de um mistério muito mais profundo do que imaginara. A luta pela vida, pela sua filha e pela verdade estava apenas começando. O que mais estava escondido? As perguntas ecoavam em sua mente enquanto a batalha se intensificava, e cada segundo a levava para um futuro incerto. Clara estava paralisada. A confusão invadindo sua mente enquanto a batalha se desenrolava ao redor dela. O homem que a raptara não era um estranho. Era alguém do seu passado, uma lembrança borrada e distorcida. O choque a desestabilizou, e a luta, que parecia tão intensa e caótica, perdeu um pouco de seu peso enquanto ela tentava compreender a realidade diante de seus olhos. O olhar dele, que antes era frio e implacável, agora transportava uma tristeza que ela não reconhecia. O homem viu a hesitação de Clara, uma pequena brecha em sua defesa. Em um movimento rápido, ele se... Clara sentiu o impacto da luta, gritos cortando o ar como lâminas afiadas. O caos a envolvia, mas sua mente ainda estava presa naquela revelação. Você? Ecoava em sua cabeça, um eco que não parava. Ela precisava de respostas. Isso não é apenas sobre você, ele gritou durante uma pausa na luta, e em sua voz havia algo de familiar. Clara franziu a testa. O que ele queria dizer com aquilo? A briga continuava, barulhos de corpos colidindo, mas era como se uma luz acendesse em seu fundo, uma conexão perdida. E então a tragédia aconteceu.
Um tiro ecoou pelo corredor, o som ensurdecedor quebrando o ritmo frenético da luta. Clara congelou, a visão paralisada. Ela não sabia de onde viera, mas a cena à sua frente tomou um rumo sombrio. Um dos captores caiu, o corpo se desmoronando contra a parede. O olhar de Clara se aterrou na poça crescente de sangue e um grito ensurdecedor escapuliu dela, mas seu eco se perdeu na confusão. O rosto do homem que conhecia agora estava pálido, os olhos arregalados em horror. Ele virou para Clara, e no instante em que seus olhares se cruzaram, tudo pareceu congelar no tempo. Sofia, ele sussurrou, e com isso, uma bomba de emoções estourou no peito dela. O que havia entre eles? Que ligação poderia levar a uma reação tão visceral? Antes que pudesse processar tudo, um segundo tiro foi disparado. Clara se jogou para o lado, mas não havia mais tempo. O homem ao seu lado tombou, caindo quase que lentamente, como se o tempo tivesse parado para observar seu destino. Aquele olhar inundado de desespero e revelação grudou na mente dela. Ele sabia algo. Tinha que saber. Seus captores, agora divididos em suas lealdades, começaram a entrar em pânico. Clara sentiu a adrenalina fluir. Precisava reagir. O homem caído estava quase ao seu alcance, e por algum motivo, seu olhar fixo a atraía. Ela se arrastou até ele, aproveitando a confusão. "O que você sabe sobre Sofia?" gritou, a urgência na voz sendo a única coisa que a mantinha focada. Ele começou a falar gaguejando. "Clara, não, você não entende. Não é só sobre você e Sofia, todos nós." A porta se abriu novamente, revelando uma sombra imponente. Era o líder, os olhos escaneando a cena de horror com um sorriso que provocava calafrios. "Ah, que lindo, um reencontro", ironizava. Clara percebeu que as palavras dele eram tingidas de uma malícia que a fazia sentir náuseas. "Você ainda não percebeu. A verdade é muito mais complicada do que você pode imaginar. Quem você realmente é está prestes a ser revelado." Neste instante, os ecos do passado se tornaram um pesadelo. Clara olhou para o homem caído, entendendo que talvez a verdade não fosse apenas sobre Sofia, mas sobre ela mesma, sobre tudo. "O que você quer dizer com isso?" A pergunta saiu desesperada de seus lábios, mas o líder apenas ficou em silêncio, a satisfação nos olhos. A tensão aumentava no ar. Clara sentia que tudo estava em jogo. Os captores hesitaram, a dúvida espalhando-se entre eles. O truque do líder estava se revelando, e a batalha não era apenas entre eles, mas uma luta maior por segredos que poderiam desmascarar qualquer um. Enquanto o caos se desenrolava, Clara percebeu que a verdade que procurei poderia se revelar em um primeiro instante inusitado. O que ela descobriria em seguida poderia mudar tudo. Quais segredos horríveis estavam se escondendo? E o que tornava seu passado tão perigoso? O tempo lhe escapava entre os dedos, e a pergunta que pulsava em sua mente era simples, mas devastadora. Quem era realmente Clara? E, principalmente, quem estava realmente por trás da separação dela e de Sofia? Clara ainda estava em choque, o olhar fixo no homem caído. A tensão no ar era palpável. As palavras do líder ecoavam em sua mente. Quem era ela? O que mais havia de esconder? Com a mente perdida em perguntas, ela quase não percebeu a mudança no ambiente, até que o eco de um sirene distante rompeu o silêncio. Um alvoroço tomou conta. Os captores, que antes pareciam garantir a segurança da operação, agora estavam em pânico. Clara viu os rostos se tornarem máscaras de ansiedade. Eles estavam começando a perceber que o jogo estava mudando. O líder, hábil e manipulador, estava próximo da porta, mas nem mesmo ele parecia saber como aguentar a pressão crescente. Foi então que a porta se abriu abruptamente, batendo contra a parede com um estrondo. Uma figura conhecida surgiu, vestida com um uniforme tático e a expressão paralisada de horror que Clara não conseguia ignorar. Era Sofia. Clara mal podia acreditar, a esperança jorrando em seu coração. Mas logo essa esperança se esvaiu. Sofia não estava sozinha. Ela trazia 2 homens armados,
um deles mirando diretamente na direção de Clara. "Soltem ela!" gritou Sofia, a voz firme, mas Clara viu uma fraqueza cintilando em seus olhos. "Não vou deixar que machuquem minha mãe de novo." Clara estava em estado de choque. "Sofia, o que você está fazendo aqui?" A pergunta escapuliu de seus lábios, um misto de alívio e terror. Sofia virou-se para os homens, sem desviar o olhar. Um deles parecia hesitante, mas o que seguiu o líder parecia decidido. "Nada de movimentos bruscos", gritou o homem com o rifle. A tensão aumentava. Clara viu o medo nos olhos de sua filha. A cena pedia atenção. O encontro estava prestes a se tornar um campo de batalha. A confusão era palpável. "Fique longe dela!" gritou o homem que defendia a segurança do líder. E naquele momento, tudo virou um turbilhão. Clara sentiu um empurrão atrás de si. O homem que conhecia, ao qual ela, na verdade, ainda não havia dado um nome, estava se levantando lentamente, a mão balançando em direção ao bolso. "Sofia!" ele gritou agora, com uma voz que fazia tremer as paredes. "A verdade não é o que você pensa." Então, uma explosão rugiu do lado de fora, fazendo todos encolherem. O ar ficou pesado, a poeira subiu e a visão de Clara embaçou por um instante. E em meio ao caos, ela viu o líder se precipitar para trás, tentando se proteger, mas seus captores estavam em um frenesi descontrolado. Então, como um relâmpago, o homem que estava no chão disparou, acertando um dos adversários que se aproximava. O instinto de Clara foi de proteção. Ela se jogou na frente de Sofia, o coração disparado, mas ao fazer isso, um raio de reconhecimento a atingiu. As palavras do homem que a raptara antes, agora ecoavam de novo em sua mente. "Não é só sobre você." Sofia estava paralisada, os olhos arregalados. "Mãe, fique atrás de mim!" gritou, com a voz firme, mas havia um medo receoso em sua linguagem. Clara não podia lidar com isso agora. Não depois de ver sua filha tão perto e ainda assim tão distante. A explosão do lado de fora aumentou, e uma nuvem de fumaça tomou conta do espaço. Clara começou a entender que a verdade estava se revelando em pedaços desconexos, que se não estavam ali apenas para separar mãe e filha, talvez houvesse algo mais. A adrenalina bombeava em suas veias. "Sofia, você está comigo, sempre. Não importa o que aconteceu. Nós vamos descobrir juntas." Mas antes que pudesse cruzar a distância entre elas, o líder ergueu a arma. E no instante em que Clara pensava que tudo estava perdido, o homem do passado fez algo que a tomou de surpresa. Ele atirou no líder. O impacto foi imediato. O homem caiu. E em meio ao grito de horror coletivo, Clara lembrou-se da última frase que havia ouvido dele. "Você não entende." Não é só sobre você. A verdade reverberou em seu coração. Mas como uma sombra sinistra, a confusão brotou. O homem estava agora em pé, os olhos vazios. O que era verdadeiro? Quem eram os vilões? E quem eram os aliados? Os ecos da batalha rugiam ao redor, mas Clara não sabia mais de quem e do que deveria desconfiar. Então, de repente, um grito estrondoso. Um grupo de homens mascarados surgiu na porta, todos prontos para atacar. Um poder oculto se revelou, e o que ela acreditava entender começou a desmoronar em fragmentos. A batalha estava longe de acabar, e o que mais estava em jogo ainda permanecia escondido nas sombras do passado. E neste caos, a única certeza era a pergunta que ardia em sua mente. Quem realmente Sofia era, e quem realmente Clara era, agora que tudo mudara? A confusão ainda dominava o ar. Clara estava ali, em choque, com a esperança e o desespero se colidindo em seu peito. Sofia, a filha que acreditava ter perdido, estava bem na sua frente. Mas a tensão era palpável. E antes que pudesse dar um passo à frente, tudo explodiu em um frenesi. Os homens mascarados tinham se espalhado pela sala, suas armas apontando para os que estavam em pé. O líder, ferido, mas ainda arrogante, olhou diretamente para Clara.
Ah, você não tem ideia do que está prestes a acontecer. Ele parecia se divertir com o caos, e isso a deixava enojada. Então, enquanto o ambiente se tornava um verdadeiro campo de batalha, uma figura familiar surgiu, mas não esperada. Quem era aquele ali, disfarçado de capanga? Era Daniel, o pai de Sofia. Clara congelou. Ele estava envolvido? Por que ele estava ali? A tensão aumentou. Daniel olhou para Clara e então para Sofia, seus olhos cheios de um misto de saudade e medo. Clara, você não sabe. Isso tudo é uma armadilha. A voz dele tremia, mas Clara não sabia se era por medo ou pela urgência. Você não pode confiar em ninguém aqui. Mas, como se o universo estivesse conspirando para que tudo desmoronasse, mais tiros foram disparados. O homem que estava com a arma na direção de Sofia hesitou ao ver Daniel. Isso foi tempo suficiente para o caos desencadear. Daniel disparou contra o capanga, mas algo inusitado aconteceu. O homem desequilibrou-se e, ao cair, acertou a mão de Daniel, fazendo a arma voar longe. Clara sentiu uma onda de pânico. Daniel, não! A cena estava se desenrolando como um filme desastroso. Clara se virou para Sofia, que olhava para o pai, confusa. O desespero pintou o rosto da menina. Por que você não me disse a verdade, Daniel? Clara gritou, a raiva explodindo em sua voz. Você estava por trás de tudo isso. Não é assim que parece. Ele respondeu, tentando recuperar a arma enquanto se esquivava do fogo cruzado. Eu fiz o que pude para te proteger. Eles estão atrás de nós, de você e de Sofia. Aquelas palavras cortaram Clara como uma faca. Como ele poderia proteger alguém se estivesse no meio disso tudo? E por que ele não estava com ela? Existia uma rede muito maior envolvendo isso tudo, e ela não sabia até onde ele estava disposto a ir. No calor da batalha, sob uma chuva de balas e gritos, uma explosão de luz fez todos congelarem. O ambiente tremeu com a onda de choque que seguiu. Uma bomba? Não, não poderia ser. Clara olhou para o lugar de onde a luz vinha e, em um momento de pura incredulidade, viu pessoas vestidas em uniformes distintos, aparecendo como sombras do próprio inferno. Eram soldados, mas não de qualquer força. Eram de uma unidade especial conhecida por caçar organizações criminosas. O que estava acontecendo? Por que eles estavam ali? Daniel olhou para os soldados. Uma expressão de alívio e horror se misturaram em seu rosto. Seus segredos estão prestes a ser expostos, Daniel. Um deles gritou. Clara sentiu seu coração parar. Daniel olhou tão perdido quanto ela se sentia, mas mais importante, havia um significado oculto em suas ações e palavras. Os segredos que você protegeu, eles não são apenas os seus, Clara. Esse envolvimento, esse sequestro, tudo está interligado, disse o homem de chapéu. Seu olhar parecia saber mais do que todos ali. O tempo parecia escorregar entre os dedos em meio a uma cena caótica. E então, no ápice do tumulto, algo inesperado aconteceu. Uma das figuras mascaradas deixou escapar um nome que fez Clara tremer. Hannah. O nome reverberou através do ar carregado e Clara estremeceu. O que isso significava? Antes que pudesse perguntar, um tiro ecoou novamente, e o mundo ao seu redor começou a ruir. As revelações estavam à porta e a verdade se revelava. E, no meio daquele furacão, uma nova pergunta surgia, cortando mais fundo do que qualquer bala. Quem era realmente Sofia? Clara olhou para a filha e, no espaço de um instante, percebeu que a vida que conhecia estava sendo desnudada. Ninguém poderia prever a profundidade dos segredos que ligavam seu passado a um futuro totalmente incerto. Clara olhava para Sofia, desesperada para entender a confusão. O nome Hannah reverberava em sua mente. Mas antes que pudesse processar a revelação, uma nova explosão estourou no espaço, fazendo as luzes piscarem e uma fumaça densa ocupar o ar. O tumulto aumentou e, em meio ao caos, a realidade já distorcida de Clara começou a desmoronar completamente. Os soldados entraram em ação, atirando em direção aos captores, que reagiram em pânico. Clara sentiu seu coração disparar. Sofia estava ali, a poucos passos, mas o ambiente estava se tornando uma armadilha mortal. De repente, ela viu Daniel ser arrastado por um dos captores, e seu instinto mate.
Daniel! Ela gritou, mas a voz foi engolida pelo barulho. E então aconteceu. Sofia, em um ato desesperado, se lançou na direção de Daniel, tentando soltá-lo, mas ficou paralisada ao encontrar os olhos dele. Parei de acreditar em você, pai, Sofia gritou. Clara sentiu o mundo se desdobrar ao seu redor. Como assim, pai? O coração dela se apertou. Desenterrando memórias, Clara se lembrou de momentos que agora pareciam distantes. Uma revelação eram ecos do passado. Não! Sofia! Clara gritou com fervor, enquanto olhos de todos se voltavam para o ponto crítico. Você não compreende. A intensidade da cena crescia, e o olhar dilacerante de Sofia fazia sentir que o chão estava se movendo sobre os pés. A tensão quase palpável trouxe um gelado ao cerne de Clara. O homem do passado, aquele que a raptara, ergueu a arma. Ele estava entre a sua história e o que poderia ser a felicidade de Sofia. E na fração de segundo, em que o tempo parece ter congelado, Daniel gritou por ela. Sofia, não! E no calor do momento, a maior revelação transpôs os limites da realidade. Eu sou a verdadeira mãe dela, o homem disse. E a força da declaração atravessou Clara como uma facada. A voz dele, carregada de dor e um peso que parecia inabalável. Clara e Sofia trocaram olhares, a confusão se transformando em um abismo profundo. O que quer que isso significasse, estava claro que era uma verdade que podia devorar tudo ao seu redor. No mesmo instante, um dos captores disparou, e um tiro ecoou pela sala. Daniel caiu. O espaço tornou-se um mar de gritos de desespero. Não, não, não! O pânico tomou conta dela. Clara se jogou para frente, mas a realidade a atingiu em cheio. O homem se virou, e o olhar sombrio dele revelou uma história oculta. Eu protegi a verdade, enquanto você a deixava ir. Ele continuou, seu olhar fixo em Clara. Sofia não é a única que tem uma história que você não conhece. Clara não sabia mais o que pensar. O coração dela batia forte, a visão embaçada pelas lágrimas. O que você está dizendo? Sua voz estava quase inaudível, mas cada palavra dele parecia carregada de uma verdade que poderia desmoronar o que sobrou de sua vida. E tudo se tornou um labirinto. Clara percebeu que as camadas de mentiras a cercavam como sombras. Cada escolha, cada passagem deixava vestígios. O passado estava se revelando em pedaços, e no meio daquela bagunça, a última pergunta a assolou. Quem realmente era sua filha? Ela olhou para Sofia, esperando encontrar a resposta, mas a incerteza na menina refletia uma nova traição. Antes que pudesse se recompor, os soldados avançaram, e espalhando uma cortina de fumaça e destruição ao seu redor, a revelação estava apenas começando. Uma luz ofuscante iluminou a sala, e no meio daquele caos, um novo mistério se desenrolou. Clara sabia que a verdade estava em movimento, e para onde isso a levaria, ela ainda não tinha ideia. Clara olhava para Sofia, seu coração batendo forte. O nome Hannah ainda ecoava em sua mente. Mas o caos à sua volta roubava suas palavras. Uma explosão ilumina o espaço, e em meio à fumaça, os soldados se lançaram na briga, disparando suas armas. Mas antes que alguém pudesse reagir, uma voz cortou o barulho. Parem, é uma armadilha. Era a mulher mais alta, com um uniforme que não correspondia aos soldados. Clara reconheceu. Era Hannah, a mulher que havia visitado anos atrás, mas nunca imaginou que estivesse ali, agora. Tentei avisá-lo sobre isso, disse Hannah, sua voz crispada. O líder que estava caído virou a cabeça, seu olhar confuso entre a fumaça e a revolta em curso. O que você fez, Clara? Perguntou ele, um misto de raiva e desdém. A tensão no ar era eletrizante. Sofia, volte! Gritou Clara, mas sua filha estava paralisada. O caos crescia, a fumaça cobrindo tudo. E então, em um movimento abrupto, um dos captores sussurrou algo, e o silêncio sobreveio. A verdade não é o que você pensa. Foi como um estalo.
Todos os olhos se voltaram para ele. Hannah é uma traidora. Ela é parte de tudo isso. O grito da líder ecoou, mas nenhum som pôde abafar a revelação. As palavras dele vibravam no ar. Clara abriu a boca, sem saber se queria acreditar, mas seu instinto a alertava. E no meio daquela confusão, um tiro foi disparado. Não um, mas vários. O tempo parecia desacelerar. Clara viu, em um pesadelo, Daniel sendo atingido, o corpo dele colapsando. Dani, o homem que havia amado um dia, caía, e um grito de Sofia ecoou nas profundezas do caos. Não, pai! A cena distorcida fez o coração de Clara se despedaçar. Mas antes que ela pudesse se mover, uma luz forte surgiu, realizando suas esperanças, em forma de mais soldados, dessa vez vindos pela porta oposta. Eram eles, mas não era. Era uma unidade militar correta, não a que estavam esperando. Todos se entreguem! Gritou um soldado. A confusão aumentou, e no meio das balas e gritos, Clara sentiu sua cabeça girar. Tudo se entrelaçava, informações se colidindo, e o fardo do passado pesava ainda mais. Ela tratou de correr até Sofia, mas em um ponto, um porta-vozes disse algo que a fez parar novamente. Daniel não é quem você pensa. Ele ganhou voz, ecoando como um bálsamo que rasgava a mente de Clara, mas também um veneno que drenava suas esperanças. O que você quer dizer com isso? Clara sussurrou, o medo dominando. Mais uma vez, toda a bagunça se silenciou. Daniel, caído, olhou para a filha com um desespero que cortava o coração. Eu fiz escolhas. Não posso voltar atrás, mas sou seu pai, Sofia. Você precisa acreditar em mim. As peças estavam todas dançando em uma sinfonia de desespero e amor. Mas o real choque estava à sua porta. Clara percebeu que por trás daquela fachada havia uma verdade que mudaria tudo. O que você escondia, Daniel? A voz dela tremia, e antes que pudesse receber uma resposta, um estrondo irrompeu na porta. O eco da voz. Estávamos esperando por você, Clara. Aquela revelação a pegou de jeito. Um homem de terno, com um olhar gelado, entrou lentamente, e o mundo de Clara ameaçou desabar. Ele conhecia os segredos. Você não sabe o que está envolvido, não é? Seu tom era de profundo desdém. A verdade é que sua vida e de Sofia são uma farsa. Vocês não estão seguras. Nunca estiveram. E nesse instante crucial, Clara percebeu que tudo o que acreditava saber estava prestes a ser desmantelado. O peso da verdade caía sobre seus ombros. O que mais estava escondido? O que ela e Sofia realmente eram, se a verdade era tão profunda? Ela olhou para sua filha, sabendo que o caminho à frente estava repleto de incertezas. Como somos nós realmente? Sussurrou Clara, e isso ecoou em sua mente como um lamento. A resposta pairava no ar, mas ninguém sabia, e a luta pela verdade mal tinha começado. Clara olhava para Sofia, o coração batendo forte. O nome Hannah ainda ecoava em sua mente, mas o caos à sua volta roubava suas palavras. Uma explosão iluminou o espaço, e em meio à fumaça, os soldados se lançaram na briga, disparando suas armas. O chão tremia, fazendo Clara quase perder o equilíbrio. E no meio de toda aquela confusão, anunciou-se um novo intruso. Hannah, a mulher que ela nunca pensou que voltaria a ver, surgiu com um olhar intenso, quase triunfante. Você não percebeu ainda? Sua voz estava carregada de uma ousadia estranha. Toda essa confusão foi orquestrada para te trazer aqui. Clara congelou. O quê? Tudo parecia cair em torno dela. Hannah, não tô para joguinhos agora. A frustração a consumia. Sofia, à sua frente, olhava para os dois, uma expressão de desespero em seu rosto. Toda aquela situação era insuportável. Escute! Hannah gritou, erguendo as mãos em rendição. A verdade precisa vir à tona. Mas antes que pudesse revelar mais, as portas se abriram com força. Um grupo de homens mascarados entrou, e Clara sabia que a situação estava prestes a piorar.
Um deles apontou a arma em direção a Daniel, que estava caído. "Fique onde está. O que tem a ver com isso?" gritou um dos captores. Clara sentiu o coração acelerar. Daniel ferido era um risco, e Sofia poderia se colocar em perigo. A adrenalina a impulsionou em um movimento, mas o homem, reconhecendo a urgência, disparou a arma em direção a Daniel. Uma explosão de som. O tiro ecoou e Daniel caiu. Mas, para surpresa de todos, ele não era o único alvo. Clara viu uma sombra se mover rapidamente ao lado dele. No último segundo, um dos soldados disparou contra o atirador, atingindo-o. A cena montou um quadro de caos total, mas o que aconteceu a seguir deixou Clara em choque. Quando a poeira assentou e a confusão diminuiu, Clara teve sua primeira visão real do que estava acontecendo. O homem que ela achava que estava perdido, o homem que havia sido uma sombra turbulenta em sua vida, agora estava diante dela e, mais importante, estava vivo. "Clara", Daniel murmurou, com o olhar perdido. Mas antes que ela pudesse processar tudo isso, a verdadeira reviravolta aconteceu. O homem que Hannah aparentemente controlava, que estava caído, se levantou lentamente. "Você não sabe, Clara. Você é mais do que pensa", ele gritou. "Você e Sofia são parte de um plano maior." A confusão girou em sua mente como um redemoinho. "O que você quer dizer? Que plano?" Clara gritou, sua voz cortando o ar entre os sons de gritos e disparos. O homem respirou pesadamente e, com um olhar de pena, afirmou: "Vocês foram escolhidas para algo muito maior. Não é apenas um sequestro, é um sacrifício." Um silêncio mortal se instalou. Os captores se entreolharam e a expressão de Hannah virou-se para choque, enquanto as palavras daquele homem se moviam na sala como um veneno. O que isso significava? O que estava acontecendo com Sofia? A expressão de Sofia se transformou em terror. "Sacrifício?" ela repetiu, a voz tremendo. "O que você está dizendo?" Clara sentiu o estômago revirar. "Sim, Sofia. Não é por acaso que seu pai e a sua mãe estão aqui." O homem mordia a própria língua, e o olhar dele sabia mais do que deveria. "Vocês estão ligadas a algo que nem imaginam. Não só como mãe e filha, mas como descendentes de um legado que foi esquecido." Clara teve a sensação de que o chão se abria sob seus pés. Legado? O que isso significava para elas? Olhando para Sofia, havia um misto de desespero e esperança. Essas eram as últimas frações de lucidez, enquanto uma verdade devastadora se aproximava. "Quem somos nós?" ela sussurrou, agarrando o braço da filha. Mas antes de qualquer resposta, uma onda de soldados invadiu pela porta oposta, tomando conta da sala. O caos se reiniciou e Clara se viu puxada para trás. Longe de Sofia, o coração dela desabava em medo. O que estava acontecendo? O que mais estava prestes a ser revelado? E no meio daquele tumulto, com todos gritando e a fumaça subindo, Clara não conseguia entender que a verdadeira batalha estava apenas começando. Uma sombra pairava sobre elas, uma verdade que talvez nunca quisessem encarar. A pergunta anguia no ar. O que realmente significava ser Clara e Sofia naquele mundo perdido? Clara olhou para Sofia, o coração a 1000 por hora. A fumaça espessa dificultava a visão, mas o que mais a preocupava eram as palavras que ecoavam em sua mente. Parecia que tudo estava desmoronando. De repente, um grito cortou o caos como uma faca. "Preparem-se para o impacto." O chão tremeu com a força de uma explosão que parecia vir de todos os lados. Clara se jogou para proteger Sofia, seus braços envolvendo a filha com a urgência de quem sabe que o amanhã pode não chegar. O mundo ao redor se desfez em fragmentos de luz e sombras. E enquanto a poeira cobria tudo, Clara sentiu algo mudar. Quando a fumaça começou a dissipar, a figura que surgia à sua frente não era mais Hannah, mas um homem que Clara reconheceu. Ele era James, um amigo de infância, alguém que havia passado os últimos anos fora do Brasil, longe de suas lembranças. A expressão dele era uma mistura de horror e determinação. "Clara!" James gritou,
sua voz cortando o caos. Você precisa entender. A verdade é muito mais complicada do que parece. Ela fechou os olhos por um instante, tentando processar o que ele estava dizendo. O passado e o presente se entrelaçavam em um emaranhado de sentimentos. James, o que você está fazendo aqui? Por quê? Por que você não me avisou? No momento certo você saberá. Eles estão atrás de todas nós. Você e Sofia não são apenas alvo de uma organização secreta. Isso vai além. Vocês estão ligadas a algo que eu não posso explicar agora. Ele estava tão desesperado que Clara sentiu um aperto no peito. Sofia, ainda atordoada, tomou coragem. O que você quer dizer com isso? O que é tão importante? A jovem estava ávida por respostas. Mas uma nova onda de gritos e tiros, que começou a ecoar, a fez hesitar. Sofia e Clara ficaram entre James e um grupo de captores armados que começaram a se aproximar, suas intenções claras. A tensão explodia no ambiente como fogos de artifício de um passado desconhecido. As verdadeiras intenções dele estão no que ele não diz. Um dos captores gritou, visivelmente agitado. Então o grito de Clara se uniu ao pânico. Ela olhou para onde James estava, somente para vê-lo empurrar um dos captores com uma velocidade surpreendente. O movimento foi rápido demais. E quando Clara percebeu, a ação era tragicamente familiar. O mesmo capanga que havia atirado em Daniel e provocado o caos, agora se precipitou para James. O som do disparo e a expressão de dor ecoaram como um eco em sua mente. James. Clara gritou, mas foi tarde demais. Ela viu o corpo dele cair e a sensação de desespero a envolveu como um cobertor congelante. Um nó se formou em sua garganta. E ela sentiu que o chão se abria sob seus pés. Ele havia trazido uma verdade que poderia ter mudado tudo, mas o destino foi cruel. Sofia ficou paralisada, o rosto marcado pela perplexidade. Mãe, o que está acontecendo? As lágrimas escorriam pelo rosto dela, misturando-se com a adrenalina que pulsava no ambiente. Eu não sei, Clara respondeu, com a voz trêmula e o coração despedaçado. O cenário à sua volta parecia um pesadelo crescendo. Então, no caos, um novo grito a fez erguer a cabeça. Era um capanga, mas não um qualquer. Vocês não têm ideia de quem James realmente é. Ele riu, um som cruel que cortou o ar. Nesse momento, Clara percebeu. A verdade sobre James era mais obscura do que poderia imaginar. Os ecos da revelação sobre a ligação entre eles começaram a se formar. Mas antes que pudesse entender, outro tiro foi disparado. O som certeiro aniquilou o silêncio. E Clara percebeu que o grupo de captores tinha mudado. Agora havia uma disputa entre eles. Segredos estavam sendo jogados no ar, e cada um lutava por sua própria sobrevivência. As emoções de Clara estavam em ebulição. Os laços que ela acreditava terem sido cortados agora pareciam estar se entrelaçando de novo, mas de uma maneira mortal. Sofia, vá! Ela ordenou, mas nem mesmo a filha parecia saber para onde correr. E enquanto o cenário se tornava um mar de caos, um pensamento assolava sua mente. O que realmente une os destinos deles? Eram laços de sangue ou algo mais sombrio? A realidade de quem eram, não só como mãe e filha, mas como peças de um jogo muito maior, ainda estava se formando. O que mais estava escondido? Os olhares se cruzaram novamente. E no momento em que Clara tentava se recompor, uma nova figura apareceu. A porta explodiu com um estrondo, revelando mais soldados. A revelação ficou engasgada em sua garganta, e ela sabia que o pior ainda estava por vir. No centro da zona de conflito, James estava deitado, mas não morto. E no instante em que seus olhos se cruzaram, Clara compreendeu uma única verdade. O que ela pensava ser proteção podia ser uma armadilha mortal, e a vida que se desenrolava diante dela nunca mais seria a mesma. Clara sentiu seu coração disparar enquanto o caos à sua volta se intensificava. A fumaça quase a sufocava, mas sua prioridade era proteger Sofia.
Ela se movia entre os corpos caindo e o som de gritos, fazendo o possível para agarrar a mão da filha. Vamos, precisamos sair daqui. A determinação nas palavras dela soava como um mantra. Mas a luta estava longe de acabar. Os soldados e os captores estavam em uma batalha feroz, mas algo parecia diferente. Clara percebeu que agora havia uma união inesperada entre os soldados que antes se combatendo, unindo forças contra um inimigo comum. Esse era o momento que ela esperava. Sofia, siga-me, Clara gritou. E as duas começaram a correr, desfiando as balas que cruzavam o ar como vespas enraivecidas. Quando Clara finalmente conseguiu puxar Sofia para a segurança, sentiu o corpo da filha tremer. Mãe, eu tô tão assustada. Era como se cada palavra dela cortasse mais fundo que um punhal. Eu sei, querida, mas estamos juntas, sempre. Clara tentou transmitir um pouco de esperança no meio daquele terror. Hannah apareceu entre os soldados, fazendo um gesto urgente para Clara. Sigam-me, eu sei uma saída. Sem hesitar, Clara agarrou a mão de Sofia e se lançou atrás de Hannah, atravessando os corpos agitados e a poeira. O caminho clímax ainda estava repleto de surpresas. Finalmente chegaram a uma porta de saída, mas um capanga apareceu, bloqueando o caminho. Vocês não vão escapar. Ele brandiu a arma e o tempo pareceu parar. Clara pôde ver a expressão determinada de Sofia. Não. Clara sussurrou, sentindo o calor da adrenalina crescer, o desespero passando como um vendaval. A coragem da filha era contagiante. Com um movimento rápido, um dos soldados, formando uma linha de defesa agora, disparou. Os sons ecoaram e o capanga caiu. O pânico no ar se desfez em um instante. Clara encarou Sofia, e em seu olhar havia uma troca indescritível. A vontade de compartilharem a verdade já estava ardendo. Agora, disse Hannah, empurrando a porta, e as duas correram para a liberdade. Uma vez do lado de fora, o alívio foi palpável. Por um momento, tudo parecia uma doce ilusão, mas a realidade se instalou rapidamente. Em meio à confusão, Clara sentiu uma ponta de dor ao lembrar de James e Daniel, ambos lutando na linha de frente por suas vidas. Uma parte dela queria ficar ali, mas outras perguntas perturbavam sua mente. Mãe, o que acontece agora? Perguntou Sofia, o olhar confuso, mas cheio de esperança. Não sei, mas precisamos descobrir a verdade. Precisamos saber o que James quis dizer sobre a ligação entre nós e esse legado que eles mencionaram. Clara olhou para a figura que parecia desaparecer no horizonte e sentiu uma lâmina de dor. O que quer que isso significasse, a batalha ainda não terminara. Enquanto olhavam para o mundo que parecia ao mesmo tempo familiar e estranho, um novo sinal de esperança se formou no ar. Elas estavam juntas, e isso era o que importava. Havia um futuro para construir, uma nova vida a ser contada. Agora, mais do que nunca, precisavam lutar. E ao se afastarem do caos do que antes conheciam, Clara soube que cada passo delas estava pavimentando um novo caminho. O que quer que estivesse por vir, estavam prontas para enfrentá-lo juntas, como mãe e filha. A conexão entre elas era mais forte do que qualquer verdade oculta. E assim, enquanto o atordoamento começava a se dissipar, as perguntas lotavam a mente de Clara. Quem eram elas realmente? O que essa verdade significava para o futuro? O sol começava a brilhar através das nuvens escuras e Clara sentiu um sopro de esperança. Agora era o tempo de desbravar, em busca de respostas, enquanto o mundo se preparava para revelar mais mistérios. Antes de continuar sua jornada, tenho algo muito importante a te dizer. Se inscreva imediatamente neste canal para não perder as próximas histórias exclusivas. E não se esqueça de esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Sua participação realmente faz a diferença. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor,
Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e mostrar que realmente valoriza tudo o que fazemos. Não espere nem mais um segundo.